Estamos ao vivo. Pode dar início? Isso. Aqui. Muito bom dia. Vou chamá-los de amigos, né? Já temos um vínculo muito grande com Pernambuco e com Recife. Eu estudei no ENA, sou formado lá do ENA, e a nossa filha nasceu em Caruaru, temos uma filha pernambucana. E enquanto estávamos no ENA, com frequência, pelo menos uma vez por mês ou mais, a gente estava em Recife, em diferentes situações. Então, isso está muito gravado em nossa mente, em nosso coração, né? Esse período que passamos com a igreja e com o colégio ali, naquele lugarzinho tão querido de Pernambuco, em Belém de Maria. Hoje já estamos aposentados, já se passaram muitas décadas. Estamos vivendo aqui em São Roque, perto da Clínica Adventista, e é um ambiente muito gostoso, muita vegetação, de montanha também, e um ambiente muito agradável para se viver e passar esses momentos. Ao longo de todos esses anos, temos compartilhado com a igreja, com o ministério, né, as mensagens do Senhor, especialmente aquelas que tratam da ligação entre a mensagem de saúde e a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual. E a gente percebe que, como a nossa herança é uma herança católica ou mesmo evangélica, né? E alguns de nós tivemos o privilégio, não eu, mas tivemos o privilégio de nascer num lar adventista, mas ainda temos alguma dificuldade em compreender o assunto da espiritualidade. Nós vivemos em um tempo, especialmente neste ano, né, bastante inseguro, incerto, perigoso, né? Especialmente para as pessoas de mais idade, né, com esse assunto do Covid, que ainda está por aí. E a perspectiva não é boa para o futuro, né? Estamos dependendo de remédios, de vacinas, que a ciência e os cientistas, né, os pesquisadores estão trabalhando, estão buscando, e espera-se que surjam coisas boas para nos ajudar ou ajudar a população a voltar a uma certa normalidade. Mas é bem verdade que este freio, né, que aconteceu, né, e ainda está para muitos de nós, né, tem dado oportunidade para reflexões. Um amigo pastor aqui em São Paulo estava falando, normalmente os cultos na igreja, né, por razões de trabalho, de estudos, poucas pessoas às vezes podem frequentar um culto de oração no meio da semana no templo, na igreja. Quando temos e funcionam os programas de pequenos grupos, então mais pessoas participam. E ele estava dizendo que por esse meio que nós estamos usando agora, da internet, do Zoom, ele estava tendo 10, 15 vezes mais pessoas envolvidas nos programas do que presencialmente, né? E também uma coisa que tem surpreendido bastante, a fidelidade da nossa irmandade, né? Na manutenção do ministério, da obra de evangelização, o trabalho como um todo. E embora, especialmente aqui no Sul, acho que com vocês também, não haja uma presença maciça, né, da membresia nas igrejas, mas pelos mecanismos que estão à disposição, nossos irmãos têm mantido a fidelidade. É o povo de Deus, né? Estamos avançando. E quero felicitar a iniciativa da igreja, né, de manter esses programas no começo da manhã, que eu acho que sempre isso nos ajuda, né? Toda vez que nos voltamos para o Senhor, para o nosso Criador, isso traz sempre traz benefícios para nós. E as nossas necessidades, como mencionado aí nos pedidos de oração, são imensas, né? E especialmente quando tocam os nossos filhos, né? Quando afeta os nossos filhos e às vezes acontece deles
colocarem os pés fora do caminho, né? Então, é muito doloroso isso. Mas nós temos o consolo, o conforto do Senhor e temos o testemunho de muitas situações onde nossos filhos, às vezes, andam pelos caminhos do mundo, passam por tantas experiências e depois retornam para o Senhor. Assim, a gente tem muito sempre que se alegrar, não é? Se alegrar e ser agradecidos por essa experiência que a gente tem junto do nosso Pai Celestial. Bom, a grande dificuldade em nossos dias, aliás, em todos os tempos, né, é conhecer a respeito da pessoa de Deus. E por vivermos em um tempo chamado de secularizado, que as pessoas vão deixando a parte religiosa de lado, mas na realidade, muitas pessoas que deixam a parte religiosa de lado é por não terem conhecido quem é o verdadeiro Deus, né? E terem sido criados, ou terem sido abordados, ou terem lido alguma literatura, né, que não apresenta a pessoa de Deus na sua perspectiva correta, né? E não há como estudar a respeito da pessoa de Deus se a gente não vai à palavra, não vai à Bíblia, não é? Não olha o que está escrito ali a respeito da sua atuação junto das famílias, junto das pessoas e junto deste mundo que nós estamos vivendo, né? E assim, nesta semana, a gente vai tomar tempo para considerar alguns desses aspectos a respeito da pessoa de Deus e que influência isso tem na nossa vida diária, né? Como é bastante conhecido para nós, os evangelhos e a escritura, o livro de Gênesis, a gente vai citando e vocês vão se lembrando do que está ali. Nós podemos nos voltar, por exemplo, para o início, lá em Gênesis, na criação, que é a nossa origem, né? Lá está a criação, quando fomos criados. E lá em Gênesis, no primeiro capítulo, nos é dito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ali também está registrada estão registradas as primeiras palavras do Criador com aquele casal, com os seres criados. E as primeiras palavras foram de bênçãos. E Deus os abençoou, e o Senhor os abençoou. Em torno da bênção de Deus estão todas as coisas maravilhosas, né, que nós podemos receber, podemos desfrutar. E o que é que significa essa bênção? Como é que essa bênção se materializa em nossa vida? Como é que nós podemos sentir e vivenciar estas bênçãos, não é? Quem é esse Criador que abençoou? Que capacidade, que potência ele tem, como que ele trabalha essas bênçãos ao nosso favor. Nós somos pessoas que precisamos, né, desesperadamente de sermos abençoados. Por isso, despertamos a cada manhã e buscamos na comunhão com o Criador, não é? Essas bênçãos para podermos viver durante o dia, superarmos as dificuldades, sermos úteis, né, à orientação, à vida, as pessoas que têm contato conosco, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho este assunto, né? Quando diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa ter uma ideia a respeito de quem é Deus, não é? Qual é o papel de Deus, como é a personalidade de Deus. E aí nós temos dois textos que vocês vão se lembrar bem, lá em 2 Coríntios e em São João. Em 1 Coríntios diz que Deus é espírito. E aí temos uma lógica, não é? Se Deus é espírito, qual é a natureza de Deus? Natureza espiritual. E São João, o apóstolo São João, diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, qual é a natureza de Deus? Deus é de natureza amorosa. Bom, isso é óbvio, nós sabemos isso. Então, quando afirma as Escrituras que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isto significa que nós somos criados como seres espirituais. Isto é, de natureza espiritual.
ou complementando o que o apóstolo São João, de natureza amorosa. Então, esse é um ponto fundamental para se compreender a nossa vida hoje, e a nossa relação com o Criador. Eu coloquei aí algumas imagens, vou compartilhar com vocês, né? Então, vocês vão ver mais essas imagens agora, para termos uma compreensão e relacionarmos isto com a fisiologia, o sistema imunológico, né? E o que é que tem que ver com superarmos as dificuldades nesse tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, nós vivemos... Pastor, estou tentando passar as imagens e aí... Tá a tela vermelha, pastor. Eu tenho que... Isso, ela teria que passar agora. Deixa eu pegar aqui embaixo, talvez é para iniciar. Isso. Está aí. Pronto, perfeito. Espiritualidade. Então, espiritualidade, queridos, não é alguma coisa assim, como se fosse um vapor, né? Uma nuvem, um raio, né? Que desce dos céus e que vai tomar conta de nossa vida, né? Isso há muita má compreensão a respeito de espiritualidade. Às vezes, assim, a gente assiste uma semana de oração, por exemplo, um sermão, né? E vem aquela mensagem, nos toca profundamente, né? O pregador trouxe aquela mensagem inspirada, abriu a palavra, e a gente se sente bem, né? Então, a gente tende a pensar que esse sentir-se bem é estar bem espiritualmente. Bom, o contrário também pode acontecer. Às vezes, durante a semana, a gente levanta com o pé esquerdo, né? Ofende um familiar, ou comete um mau pensamento, ou diz uma palavra impensada, mas é um ato daquilo que nós chamamos de pecado. E aí nós nos sentimos em baixa espiritualmente, né? Claro, tudo isso tem sentido, mas espiritualidade mesmo não é esse assunto, não é? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho este conceito. Bom, o Criador, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não é? Deus é espírito, portanto, ele é de natureza espiritual, então não esquecer isso. Deus é de natureza espiritual. E como que essa natureza espiritual se manifesta? Ela se manifesta segundo o amor, segundo a natureza amorosa. Se nós abrirmos as Escrituras, nós vamos encontrar espalhado por quase todas as histórias da Bíblia, todos os profetas, todos os escritores, né? Eles se referindo à natureza amorosa do Senhor, não é? Veja, o profeta Daniel, ele diz assim: ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. Nós gostamos das histórias, né? Daniel na cova dos leões, né? Essa figura aqui, por exemplo, essa escultura, ela foi feita por aquele escultor brasileiro muito conhecido, Aleijadinho. As suas esculturas estão ali em Minas Gerais, na cidade de Congonhas do Campo, onde ele fez os 12 profetas, né? E aparece ali a figura de Daniel olhando assim para a cidade de Congonhas do Campo, com um rolo com a mensagem na mão, né? E quando você vai ler lá nos seus escritos, a gente vê quanto que Daniel tinha uma compreensão clara a respeito do Criador, né? Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. Há um bem conhecido nosso, naturalmente, né? Davi, o salmista. Um dos salmos escritos por Davi é o Salmo 103. O Salmo 103 é espetacular, é fantástico, né? Ele é na realidade, ele é uma descrição muito especial da natureza divina. Eu vou chamar a atenção de vocês, especialmente do verso 9 ao verso 14. Então diz ali Davi, que Deus, né, o Criador, não reprovará perpetuamente. E logo no verso seguinte ele vai dizer assim como o céu está longe da terra, não é? Assim é grande a sua misericórdia
para os que o temem, os livra, não é? Pois ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que somos pó. Olha que coisa impressionante, não é? A expressão pó, não é? Nos leva a uma coisa assim, desculpe, a fragilidade, a limitação. Ele lembra que somos pó. Sabe qual é a grande dificuldade, amigos, irmãos? É que nós não nos lembramos que somos pó. Esse é o grande problema. Nós não nos lembramos, não nos fazemos lembrar que somos pó, que temos uma fragilidade. Somos muito frágeis. Por que a humanidade está sofrendo tanto? Porque ela está se expondo demais. Há pessoas que estão estudando, por exemplo, se formando, tornam-se um profissional, às vezes um profissional da área de saúde. Pela lei, vou dar um exemplo aqui, não é? Um profissional da área de saúde, uma enfermeira, enfermeiro, ele está limitado a um trabalho de 6 horas no emprego, 6 horas, porque é considerado um trabalho extenuante, exaustivo, exige demais. Mas aí o que fazemos? E muitas vezes por necessidade. Trabalha 2 períodos, em 2 empregos. Então isso exige demais do ser humano. Demais. Não é? Muitos trabalham à noite. E, às vezes é obrigado, porque tem que ter a subsistência, não é? Mas outros nem tanto porque é obrigado ou porque tem necessidade material. Às vezes se cria necessidades e aí tem que se trabalhar demais e a pessoa se esquece de que é pó, né? Que ele tem a sua fragilidade. Então, este ser maravilhoso que Deus criou a sua imagem e semelhança, ele foi colocado para viver lá no Jardim do Éden. E que era o Jardim do Éden? Eram as condições adequadas, apropriadas para viver um ser, vamos dizer assim, frágil. Somos pó. Claro que temos muito vigor, temos muita força, temos muitas resistências, né? Mas a gente precisa ter cuidado. Então, o que está acontecendo hoje? Por que essas enfermidades infecto-contagiosa está alcançando tantas pessoas, não? Porque vem aí um Covid desse e leva a vida de milhares de pessoas, não? Por causa da fragilidade. Vocês já ouviram, já leram sobre o assunto, não? Que grande parte das pessoas que são afetadas e têm a vida ceifada é porque tem as enfermidades chamadas comorbidades, né? Ou é diabético, ou já teve um infarto, teve um derrame, né? Tem outras doenças que estão ali, pressão alta, e aí vem um vírus desse e atinge a pessoa na sua maior fragilidade, né? Mas por que essas doenças que hoje são chamadas de comorbidades, né, as doenças crônicas, todas elas são evitáveis. Todas são evitáveis. Uma pessoa diabética, um adulto diabético, né? Ele absolutamente não precisava ser diabético. É uma doença evitável. Pressão alta é doença evitável. E nós temos, vamos falar agora como adventistas do 7º dia, nós temos muitas informações para nos ajudar. Informações que já recebemos há mais de um século para nos favorecer, para nos fortalecer, não é? E enfrentar esses momentos em que nós estamos vivendo, não é? Bom, esse Deus que não reprovará perpetuamente, não é? Esse Deus cuja misericórdia, cujo espírito de perdão e de graça, não é? Não tem medida, ou seja, que medida é essa, como da terra ao céu? Não tem medida, não é? E que ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa estrutura. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura. Então, resumindo, não? Ser de natureza espiritual é ser de natureza amorosa. Então, a pessoa que aceita a Cristo,
ela entra num processo, ou deve entrar num processo de desenvolvimento da natureza amorosa, onde vai se manifestar a bondade, vai se manifestar o perdão, o espírito de perdão, vai se manifestar o espírito de pacificação, não é? Veja lá em Sermão da Montanha, fala, bem-aventurados os pacificadores, não é? Então lembra ali que o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. E lá, em Gênesis, diz que nós fomos abençoados, né? Recordamos disso. Então, o que é o sistema imunológico? Hoje, mais do que nunca, todos nós estamos sabendo, porque a mídia trabalhou e tem trabalhado esse assunto, né? Então, é o nosso sistema de defesa. E o que é uma vacina? A vacina tem por objetivo estimular o sistema imunológico para que ele crie as defesas. Então, a defesa não é a vacina. A vacina é um mecanismo que vai atuar dentro do nosso corpo, estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos, né, para combater o vírus que possa nos atingir e nos alcançar. Então, o sistema imunológico, ele atua, está no corpo todo, é uma estrutura. Tem os chamados linfonodos, tem os vasos linfáticos, não é? Tem o próprio apêndice, faz parte do sistema imunológico. A medula óssea é onde as células brancas começam a se formar. Eu espero que a tela esteja sendo clara para todos, né? Temos os vasos linfáticos, o sistema linfático trabalha nessa direção, né? E temos ali, vocês vejam ali as chamadas tonsilas, né? O adenoide ali nessa parte aqui do corpo. Agora, a glândula, que é o comandante, é o pilar de todo esse sistema, se chama timo. Então, vocês podem olhar ali, não é? Aqui no peito, dessa parte do peito, é uma pequenina glândula. Essa glândula produz em torno de 15 hormônios diferentes. Quando a pessoa é mais jovem, ela é maior. Quando a gente vai envelhecendo, ela fica menor. Né? Alguns dizem, e tem uma certa verdade nisso, que quando essa glândula vai encolhendo, vai diminuindo na idade mais avançada, então o sistema imunológico vai ficando mais enfraquecido. Mas há estudos mostrando que o fato dela ser menor não quer dizer que o sistema imunológico precisa ser menos forte, né? Mais resistente. Depende do estilo de vida da pessoa. O baço também tem um papel importantíssimo, e durante a semana vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o timo é um dos pilares do sistema imunológico, e junto com as chamadas glândulas adrenais, a espinha dorsal, né, está ligado também aos sentidos, à consciência, à linguagem. Né? E esse texto aqui é muito importante vocês darem uma olhada. Né? Pense no timo como uma central, né, onde de comando, e as antigas centrais telefônicas, eu acho que hoje também é assim, elas comandam todas as ligações. Quer dizer, você faz uma ligação, vai para aquele ponto central, depois se espalha. Né? Mas o que a ciência tem descoberto? Tem descoberto de que amor e ódio afetam profundamente essa glândula timo, que é o pilar do sistema imunológico. Então, vamos colocar assim, ideias negativas, ideias positivas. Quanto mais ideias negativas, mais é afetado o timo. Aliás, esses estudos têm mostrado de que ideias negativas afetam mais o timo do que vírus e bactérias. Então, uma pessoa, para ter um bom sistema imunológico, ela depende muito da maneira como ela vive, como ela reage, como ela fala, como ela se comunica, como ela se relaciona com a família. Não é? E as ideias positivas têm um poder de influência geral sobre todo o sistema imunológico e especialmente sobre o timo. Agora, veja, onde é que estão as ideias positivas? Não é? Na natureza amorosa. O perdão, a paciência, a tolerância, a alegria.
Tudo está ligado à natureza amorosa, o que era natural no ser criado que saiu das mãos do Criador ali, registrado em Gênesis. Né? As ideias negativas, né? A ira, a inveja, o ódio, né? A intolerância, a coisa, está tudo ligado à natureza carnal, que veio com o pecado, né? Aquilo que nós conhecemos, e depois vamos conversar um pouco sobre isso, né? Nos próximos encontros. Né? Veja, quando diz que Deus criou e nos abençoou, com as bênçãos vem a resposta. Então, nós temos muitos filhos sinceros de Deus, que estão buscando uma resposta de Deus para esta situação da Covid, né? Todo esse quadro, esses riscos, esses perigos. Na realidade, as respostas já foram dadas na criação. As respostas de Deus já estão dentro de Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Embora ele diga que nós somos pó, né? Ele sabe que somos pó, somos frágeis, mas ele colocou o mecanismo dentro de nós, uma coisa maravilhosa e extraordinária. Se você tiver um tempinho, entrar aí na internet, der uma olhadinha sobre o sistema imunológico, vão ver que coisa fantástica, fabulosa como isso funciona. Né? Deus já nos deu esse assunto, já colocou diante de nós, né? o dentro de nós, essas possibilidades, né? Que estão lá. Então, voltando ao ponto, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos de natureza espiritual. Agora, quem é de natureza espiritual, ele vai ter atitudes, ele vai se relacionar de uma maneira. E que tipo de atitude vai ter? Segundo a natureza amorosa. Então, o que significa crescer espiritualmente? É desenvolvendo vamos dizer assim, as atitudes segundo a natureza amorosa, da bondade, do perdão, da graça, da misericórdia, da pacificação. É provável que hoje, durante o dia de atividades que você vai ter, ou em família, ou em trabalho, você vai ter a oportunidade de desenvolver as graças da pacificação, onde um não quer, dois não brigam. Não é assim? É provável que você vai ter a oportunidade de expressar a graça do perdão, da bondade, da misericórdia. E aí está o processo de desenvolvimento da natureza espiritual, né? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Cada vez que nós nos dispomos a exercer o perdão, nós estamos nos desenvolvendo a imagem e semelhança do Criador. Cada oportunidade que nós estamos aplicando a misericórdia, manifestando a misericórdia, nós estamos no processo de desenvolvimento segundo a natureza amorosa. Que a graça do Senhor continue acompanhando-nos de maneira muito particular neste dia. E olhem para todas as oportunidades que chegarem e vejam nessas oportunidades, não é, a mão do Senhor, abrindo portas para cada um de nós, para que continuemos nesse processo de crescermos espiritualmente. Amém. Ok, pastor, o senhor pode fazer a oração agora e a gente vai abrir para perguntas? Bondoso Pai Celestial, que privilégio nosso de poder abrir amanhã compartilhando a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, ouvindo a Tua voz em nossa mente, em nossos corações. Que a Tua graça prometida e colocada em nós desde a criação de bênção continue se manifestando no dia de hoje e alcançando cada coração e cada mente. E de maneira muito particular, cada um dos teus filhos que trouxeram diante do teu altar os seus pedidos, as suas necessidades e buscando do alto céu as respostas e o encaminhamento para isso. Por Jesus. Amém, Senhor.